Olá pessoal, vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Querem saber de tudo sobre a novela? Se inscreva no canal e ative as notificações. Quarta-feira, 30 de junho de 2020. Nick pergunta por que ela está falando assim. A cínica pede perdão e diz que foi firme com ela, pois a ama. Kendra diz para Nick frear o seu amor dela. Liliana diz a Candelária que Paula é divorciada, tinha um namorado, mas terminou há algum tempo. Liliana diz à avó que Gusmão, o filho de Paula, é seu grande amor. Gusmão diz a Adriana que José Ângelo disse que não vai voltar para trabalhar e que vai devolver o apartamento para Vitória e voltar para Santa Rita. Roy chega à casa de Liliana e lhe dá um coração de pelúcia dizendo eu te amo. Roy diz a Liliana que não sabia o quanto ele se importava com ela até ouvir ela tão mal no telefone. Roy diz que não sabe por quê, mas ela é especial e que sentiu vontade de vê-la e de estar junto a ela. Liliana agradece Roy por seu apoio. Roy diz que está com ela e pede desculpas pela maneira que ele a tratou da última vez. Liliana convida Roy para entrar. Roy diz que tem que ir, mas que quer ir vê-la outro dia. Vitória pergunta a Adriana se ela viu Aguiar e como ele está. Ela diz que não o viu e sim Gusmão e que está deprimido. Adriana diz à irmã que Aguiar quer voltar a Santa Rita. Adriana incentiva que a irmã não permita Aguiar ir e diz que pode parecer egoísta de sua parte, mas diz que precisa de Liliana. Aguiar vê o coração que Liliana ganhou de um amigo. Aguiar se enciúma e fica furioso. Candelária diz a Aguiar que está destruída por dentro, mas que tem que ser forte e aprender a viver com aquela dor. Aguiar diz à sogra que Liliana é sua razão de viver. Candelária diz que cometeu muitos erros e que está pagando por eles. Vitória diz a Adriana que não irá pressionar Aguiar. Depois, Nelson diz a Vitória que à noite seus futuros parentes estarão ali e devem ficar com a farsa do casamento feliz. Vitória diz que não se importa em que os Paivas descubram que eles estão vivendo uma farsa. O imbecil diz: quer dizer que já disse a Doris que tem um belo romance com Aguiar, que seus hormônios explodiram a ponto de fazer um striptease para ele? Vitória fica furiosa e diz que aquilo foi uma armação. Vitória diz que o que mais a incomoda é que ele envolveu a filha deles nesse jogo sujo e diz que ele passou dos limites. Nelson diz que Nick tem o direito de saber o tipo de mãe que tem. Vitória diz que o divórcio dos dois é inevitável. Nelson diz que só vai dar o divórcio para ela caso entrem em um acordo econômico. Vitória, que tem uma paciência de anjo, diz para ele que aquela dança era para ele e diz que caiu numa armadilha. Nelson, que é um miserável, ameaça Vitória. Poliana comunica a eles que os Paivas já chegaram. Gusmão diz a Salviano que Aguiar não voltará para trabalhar na mansão Balvaneira. Doris, Milton, Nick, Vitória, Nelson e Aníbal começam o jantar do noivado. Eles estão aguardando Roy. Milton diz que Nick será uma esposa compreensível e que isso é uma dádiva para o marido. Nelson diz que filho de peixe, peixinho é. Vitória pergunta o que ele quer dizer. Nelson diz que Nick tem a compreensão de Vitória. Milton diz que os filhos são espelhos dos pais e que os casamentos de ambos durou anos. Nelson Cretino diz que sim. Roy chega no jantar. Milton diz que vai dar um presente para Roy e Nick. Milton os presenteia com uma cobertura na capital. Nick fica feliz. Vitória diz que pensou que Nick e Roy iriam morar na mansão. Nick diz à mãe que ela e Roy querem o próprio espaço. Aníbal apoia. Nelson propõe um brinde aos noivos. Roy diz que antes precisa fazer algo. Roy se ajoelha diante de Nick e lhe mostra um anel de compromisso. Nick, pensando ser Gusmão a pedindo em casamento, aceita e se beijam. Depois, ela percebe que é Roy e se assusta. Todos brindam. Gusmão observa o jantar patético. Salviano visita Aguiar e diz que tudo segue na mesma na mansão Balvaneira. Salviano diz a Aguiar que ele não teve culpa pela morte de Cristina. Aguiar diz que se sente culpado por Cristina ter sido atropelada. Salviano garante que algum dia a pessoa que tirou a vida de Cristina irá pagar. Salviano diz para ele pensar em Liliana e no trabalho e incentiva que ele volte para a mansão. Aguiar diz que jamais voltará à mansão e diz que muitas coisas impedem dele voltar.
Salviano diz que o vídeo é um exemplo. Aguiar pergunta como ele sabe do vídeo. Salviano responde que estava com Nelson quando o mesmo recebeu o vídeo. Aguiar diz que a família Balvanera ficou no passado para ele. Nelson diz a todos: agora só falta o casamento. Eu só espero que ninguém se arrependa 5 minutos antes. Vitória diz: Nelson, eu acho seu comentário de péssimo gosto. Nelson diz: perdão, anjo, mas me dá pavor que algumas atitudes sejam hereditárias. Aníbal se estressa e diz para Nelson respeitar aquele momento feliz. Vitória diz a Doris que ultimamente Nelson faz muitos comentários de péssimo gosto. Nelson diz que é o reflexo do ambiente que se respira na mansão. Vitória pede respeito. Nelson, vigarista, diz: e você, falando de respeito, você não respeita ninguém. Vitória, com a maior classe, responde: eu te respeitava e você sabe muito bem por que eu deixei de fazer isso. Nelson diz que ela joga a culpa nele pelo casamento ter fracassado. Vitória diz que sim. Nelson diz aos Paivas se Vitória comentou sobre um vídeo muito interessante com eles. Nick se irrita. Vitória se levanta da mesa e diz: já chega, Nelson. Eu disse pra você esquecer esse assunto. Você não tem nenhum direito de me desrespeitar. Ah, papai, eu já cansei de manter as aparências. Já estou farta de viver essa hipocrisia. Nelson diz que a única hipócrita é ela e manda ela dizer a todos quem é seu amante. Vitória se enfurece e Nick sofre. Vitória diz ao cretino: há 25 anos eu deveria ter me arrependido mesmo que fosse 5 minutos antes de me casar com você. Nick, filha, por isso deve pensar muito bem no que faz, para você ainda dá tempo. Com licença. Doris e Nick saem da mesa. Aníbal diz a Nelson que ele vai pagar por ter ofendido sua filha. Salviano convida Beatriz para sair. Ela diz que não pode, pois não tem ninguém para cuidar de Guile, e oferece um café. Ele diz que troca o café por um beijo. Os dois se beijam. Poliana conta a Adriana que Nelson e Vitória brigaram e diz que esse casamento já era. Vitória pede perdão a Nick por ter explodido. Vitória diz que não pôde se conter. Nick diz que compreende. Vitória diz à filha que não tem nenhum amante. Nick diz à mãe que ela e seu pai estragaram seu noivado. Doris tenta tranquilizar Vitória. A Adriana vê o sofrimento da irmã. Vitória diz que vai expulsar Nelson de casa. Doris pede que ela não tome uma decisão precipitada e diz para ela esperar Nick e Roy se casarem pelo menos. A Adriana diz: não, me desculpe, Doris. Não concordo com você, não pensa assim. Vitória, se as coisas estão mal entre vocês, se divorcie, minha irmã. Doris, preocupada somente com seu bem-estar, diz para Vitória pensar em todos os anos felizes ao lado de Nelson. A Adriana pede que Doris deixe sua irmã sozinha. Nelson diz a Aníbal que ele deveria agradecer por ele não ter mostrado para os Paivas o vídeo comprometedor que tem de Vitória. A Aníbal diz que por mais que sua filha fosse fiel, aquele não era o momento para ele fazer uma ceninha. A Aníbal pede perdão a Milton e Roy pelo escândalo. Roy diz que eles podem ficar tranquilos. Aníbal diz a Roy que enquanto ele fizer Nick feliz, poderá desfrutar de tudo dos Balvanera e diz que o mesmo serve para Nelson. Nick sofre com ataque de bulimia depois da humilhação que passou. Roy chega ali e diz a ela que ela estava vomitando. Roy, cínico, diz que o preocupa muito ver ela assim. Nick diz que o tratamento estava funcionando, mas não sabe o que aconteceu. Roy a abraça e pede que ela se acalme. Guzmão chega ali e pergunta a Nick se ela precisa de algo. Roy, otário, diz: olha, a questão é que minha noiva e futura esposa está comigo, então você vai para fora. Quando vai parar de se meter onde não foi chamado? Guzmão diz: enquanto a Nick achar que precisa dos meus cuidados, eu estarei com ela, mesmo que ela seja sua noiva ou sua esposa, eu estarei junto a ela. Então, vai se acostumando a me ver. Salviano diz a Beatriz que Guile ficaria muito feliz em ter um irmãozinho. Os dois se beijam. Beatriz diz a Salviano que teme pelo sumiço de Leonardo. Beatriz diz que enquanto não se divorciar de Léo, ele não pode esperar nada dela. Salviano diz que espera o tempo que ela quiser, pois um dia ela será sua mulher. A Adriana lê o livro de Vitória e suspeita que ela esteja apaixonada por Aguiar. Vitória mostra ao pai o vídeo que Nelson a está chantageando e diz que pensou que Odete Longoria estaria por trás daquilo. Aníbal diz que ela não teria nenhuma vantagem. Vitória diz que ela quer prejudicar sua vida.
Aníbal diz que ela tem razão e suspeitam que Nelson seja cúmplice de Odete. Aníbal diz que seria ótimo se Aguiar e Liliana voltassem para a mansão, pois ela se sente segura com Aguiar. Aníbal diz que Nelson é um imbecil, pois onde ele pensaria que sua filha, uma balvaneira, se relacionaria com seu guarda-costas? Vitória fica tensa com o comentário do pai.